Você está no seu consultório, atende um paciente com palpitação, sudorese, falta de ar ou queixas vagas de fadiga extrema. Você solicita um eco, um eletro, exames de tireoide, o retorno chega com todos os exames rigorosamente normais. Clinicamente, você suspeita de um quadro de ansiedade, mas como é que você vai traduzir isso para o paciente sem parecer que está desdenhando da dor dele? Como conduzir o raciocínio clínico para que ele entenda o diagnóstico e possa aderir ao tratamento? Seja muito bem-vindo, colega médico. Eu sou a doutora Vera Garcia, sou psiquiatra há 40 anos e nesse canal eu ajudo médicos não psiquiatras a desenvolverem um raciocínio clínico seguro diante de pacientes com transtornos mentais. Se você quer ter mais segurança no seu consultório ou no plantão, se inscreve aqui no canal. Bom, o maior erro que eu vejo colegas de outras especialidades cometerem diante de um exame normal é dizer a frase: "Você não tem nada, isso é emocional, é coisa da sua cabeça". Para o paciente, essa frase soa como um diagnóstico de mentira. E aí ele sai do seu consultório se sentindo invalidado. E o pior, ele vai procurar outro médico, vai repetir exames desnecessários, porque o que ele sente no corpo é assustadoramente real. O que eu ainda preciso compreender antes de concluir que esse paciente tem um transtorno de ansiedade. Na minha experiência de 40 anos como médica, psiquiatra, os melhores diagnósticos, eles não nascem da identificação de um sintoma. Eles nascem das perguntas que nós fazemos. Porque palpitação, falta de ar, sudorese não são ansiedade. Esses sintomas, eles podem aparecer em diversas condições clínicas. É por isso que, antes de explicar qualquer diagnóstico ao paciente, eu começo construindo a história dele. Quando esses sintomas começaram, eles surgem apenas em situações específicas ou fazem parte do dia a dia? Desde quando essa pessoa vive preocupada? Ela sempre antecipou as coisas, pensando que vai dar tudo errado? Existem sintomas físicos recorrentes? Como tudo isso interfere na vida dela pessoal, familiar e profissional? Perceba que eu ainda não estou procurando um diagnóstico, eu estou tentando compreender a história. Porque esse sintoma sozinho não revela a história daquela pessoa. E à medida que essa narrativa vai sendo construída, as hipóteses começam a mudar. Algumas hipóteses perdem força, outras passam a fazer mais sentido. Esse é o verdadeiro raciocínio clínico que eu quero passar para vocês. Só depois dessa etapa é que eu converso com o paciente sobre diagnóstico. E eu faço questão de explicar algo que muda completamente a adesão ao tratamento. Primeiro eu olho para o paciente, valido o sintoma. Eu digo para ele assim: eu sei que o seu coração disparou, eu sei que faltou ar, eu sei o quanto isso foi assustador. O que você sentiu é real. Essa validação desarma as defesas do paciente. Em seguida, eu explico a fonte. Eu mostro os exames normais e explico: o seu coração, os seus pulmões estão perfeitamente saudáveis. A fonte desse disparo não é a doença cardíaca ou respiratória. A fonte são pensamentos excessivos, preocupações crônicas. O cérebro do paciente entende essas preocupações como uma ameaça real, como se ele estivesse diante de um perigo iminente. E para defendê-lo, o cérebro ativa o sistema nervoso simpático e libera uma descarga maciça de adrenalina na corrente sanguínea. E o que a adrenalina faz no corpo? Ela promove exatamente a taquicardia, a vasoconstrição e uma respiração mais superficial e rápida. Ou seja, a sensação física existe. A taquicardia aconteceu de fato, mas o órgão de origem não é o coração, é o cérebro, interpretando um alerta de perigo. Quando o paciente compreende esse processo, ele deixa de sentir que nós estamos dizendo que é coisa da cabeça. Ele entende que existe uma explicação fisiológica para aquilo que ele está vivendo e isso muda completamente a relação dele com o tratamento.
É por isso que eu acredito que na saúde mental o diagnóstico não começa pelos sintomas. Ele começa pela compreensão da história do paciente. E um diagnóstico bem construído é o que nos permite elaborar um plano terapêutico realmente individualizado. Esse é o tipo de raciocínio clínico que eu venho desenvolvendo ao longo de 40 anos de consultório e que eu quero compartilhar nesse canal. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para a sua prática, se inscreva, porque toda semana nós vamos discutir aqui casos clínicos, diagnóstico diferencial e, principalmente, o caminho que nos leva às decisões clínicas. Porque na saúde mental, raciocinar vale mais do que decorar. Me conta aqui nos comentários qual o sintoma físico por ansiedade que você mais recebeu no consultório. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.